A igreja é composta por pessoas. O povo crente é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando então de um sistema orgânico. É isso que a igreja de fato é. Tudo aquilo que nós geralmente confundimos com igreja é, na verdade, parte da grande estrutura, a estrutura que a verdadeira igreja, as pessoas montam a seu serviço. Estamos falando aí de templo, programas, liturgias, ministérios e etc. O fundamental, a essência mesmo, é a comunidade de fé em torno de Jesus Cristo. A igreja, portanto, não é um conjunto de pessoas qualquer, mas um grupo unido em um vínculo, uma aliança. Essa igreja, como já dissemos, ela é um movimento orgânico, não se concentra e nem depende de um templo, de um lugar ou de um programa. As pessoas, elas estão aí envolvidas nas mais diferentes esferas da realidade, como trabalho, estudos, lazer, vida social, as associações. Por isso, essa igreja, esse povo de Deus, precisa ser discipulado, precisa ser nutrido para que possam, assim, assumir o seu papel de serem testemunhas de Jesus, uma bênção neste mundo, no lugar onde elas estão inseridas. Nesse vídeo, então, nós não queremos falar da igreja em geral, o grande corpo de Cristo no mundo, mas de grupos específicos de cristãos, daquela parte da igreja que se reúne em diversos lugares e que nós temos chamado aqui de igreja local. Algumas denominações chamam de congregação, outras podem chamar de comunidade. Portanto, a Igreja de Jesus não morre, ela não acaba simplesmente. Mas igrejas locais, sim, elas podem morrer, elas podem fechar as portas. Vamos então, neste vídeo, aos 9 sinais de que uma igreja local pode estar prestes a morrer, prestes a fechar as portas. Fechar uma igreja local, fechar uma congregação, uma comunidade, sempre é um drama. Mas, infelizmente, esse dia pode chegar. Como todo organismo vivo que nasce, cresce, morre, o mesmo pode se dar com uma igreja local. Isso pode ocorrer por um processo natural ou até mesmo por negligência. Infelizmente, muitas igrejas elas só se dão conta do problema quando parece já ser tarde demais. Existem sinais claros e evidentes que demonstram que uma igreja pode estar indo rumo à sua morte? Nós acreditamos que sim. Existem alguns sinais que podem ser observados e que indicam que uma determinada igreja pode estar muito perto de fechar as portas. E mais, se uma igreja apresenta 4 ou mais dos sinais que nós listaremos aqui, então é provável que ela esteja com sérios problemas. E em alguns casos, essa igreja local ela pode estar fechando as portas muito mais cedo do que muitos imaginam. Vamos lá então aos 9 sinais de que uma igreja pode estar prestes a fechar, prestes a morrer. Primeiro sinal, diminuição no número de membros. O número de membros da igreja vem diminuindo há 4 ou mais anos. Se você observa que isto está ocorrendo aí na congregação onde você participa como membro ou como pastor, então alerta. Pode até ser que a contribuição financeira desta igreja esteja caindo num ritmo menor. Afinal, aqueles membros fiéis, os remanescentes, percebendo a diminuição no número de membros, eles podem sentir-se desafiados a contribuir mais. Afinal, eles querem ver a sua igreja continuar essa caminhada, que ela continue funcionando, mas o declínio é visível. Novas pessoas não se integram, não chegam novos membros, não há novos convertidos. O declínio é nítido. Segundo sinal de que uma igreja pode estar morrendo, congelou no tempo. A igreja, na sua membresia, ela já não se parece em nada com as pessoas, com a realidade à sua volta. O que isso significa? Bom, a cidade, o bairro, toda a vizinhança mudou no transcorrer dos anos, mas a membresia da igreja não.
Enquanto que a composição étnica, socioeconômica, a faixa etária da realidade à volta mudou, a igreja continua a mesma, com o mesmo perfil de público. Inclusive, os membros hoje vêm de longe para participar dos programas da igreja. E a vizinhança, as pessoas próximas, a sociedade, quase nada sabe a respeito dessa igreja. Terceiro sinal de que uma igreja pode estar caminhando para fechar as portas é igreja de idosos. A igreja, a congregação local, é formada basicamente por adultos idosos. Ora, claro, graças a Deus por estes velhinhos, mas sejamos realistas, mesmo que ainda restem alguns anos pela frente, a cada funeral a igreja estará mais vazia. E ninguém parece se importar em perguntar por que afinal os filhos e os netos não participam dessa igreja. Quarto sinal da igreja que está caminhando para o fim, olhando somente para trás. É a igreja que mira muito mais o retrovisor do que o horizonte à frente. O que nós queremos dizer com isso? É que o foco da igreja está muito mais no passado do que no futuro. Saudosismos, boas lembranças, saudades do que se foi. As conversas, elas estão sempre em torno dos bons tempos, dos bons e velhos tempos. Há sempre um pastor incrível que é lembrado, um ministério de jovens que um dia já foi um referencial, cultos que um dia já foram contagiantes. Mas tudo ficou na história. Quando essa igreja se aproxima de algo parecido com um planejamento e que deveria focar aquilo que está adiante, o modelo que se busca é sempre o do passado. Sempre vai surgir alguém para querer insistir em algo que um dia já deu certo. Vamos então para o quinto sinal da igreja que está morrendo, egocentrismo. Veja, os membros eles conseguem ainda pensar apenas em si mesmos. Eles entendem a igreja como uma espécie de associação religiosa encarregada de atender às suas próprias necessidades e preferências. Eles vão se queixar quando o estilo musical, os horários, as acomodações da igreja, os programas em geral não estão do seu agrado. Se opõem ou simplesmente ignoram qualquer iniciativa para alcançar novas pessoas. Para eles, a igreja está lá para atender às suas necessidades e é bom que continue assim. E o sexto sinal é a igreja de manutenção. O orçamento da igreja serve ainda somente para a manutenção interna. Pagando as contas e garantindo o mínimo necessário para os membros, está bom. Missão ou missões não entram na pauta, muito menos no orçamento. Mesmo que se destine lá, uma vez ou outra, alguma oferta, algum recurso para a missão, isso significa, geralmente, encaminhar aquele valor para algum lugar, alguma iniciativa distante. Não há qualquer envolvimento da membresia das pessoas no evangelismo e na missão ali mesmo onde elas estão inseridas. Sétimo sinal da igreja que está morrendo é a forma sem conteúdo. Já não há nesta igreja qualquer discernimento entre o evangelho e a estrutura, entre o essencial e o secundário, entre a missão e a instituição. As pessoas elas prezam muito mais a estrutura, os modelos, os móveis, a ordem dos programas do que o evangelho e a missão em si. Tornaram sagrado aquilo que deveria ser mero instrumento a serviço da missão. E a missão acabou esquecida. Valoriza-se, portanto, muito mais a forma do que o conteúdo. Oitavo sinal de uma igreja que está morrendo. Eu morro, mas não mudo. Não se pode mexer em nada, mudanças nem pensar. Aqui as coisas sempre foram assim e devem continuar assim. A ironia é que não vai continuar assim. Se a escolha for entre mudar ou morrer, haverá sempre aqueles que preferem morrer. A mentalidade é a da manutenção. E o nono sinal, o pastor faz tudo. Esta é bem peculiar e pode gerar bastante reflexão. Muitos pastores podem ser simplesmente centralizadores, gostam de ter tudo sob seu controle.
Mas numa igreja que está morrendo, essa pode ser a consequência de não se ter mais ninguém para auxiliar. Numa igreja local sem muitos membros e que só diminui, será, certamente, cada vez mais difícil encontrar voluntários para ajudar no ministério. Por outro lado, o pastor centralizador pode estar ajudando a matar a igreja, a matar esta comunidade. Vivemos hoje um tempo em que as pessoas, elas querem ser protagonistas, colocar seus dons, seus talentos a serviço, somar numa igreja viva e dinâmica. Muitos destes membros, quando não encontram espaço, acabam simplesmente indo embora. Então é isso, estes são os 9 sinais que uma igreja pode estar prestes a fechar. Certamente podem existir ainda outros sinais e você pode nos ajudar. Se você acha que tem algum outro sinal que indica que uma igreja pode estar caminhando em direção à sua morte, ela pode estar brevemente fechando as portas, deixa aqui embaixo nos comentários. E se uma igreja apresenta alguns destes sinais, o que resta a se fazer? Bem, as pessoas ali podem embarcar em um processo de mudança, de revitalização, ou elas podem simplesmente fechar as portas por um período e reabrir com um novo nome, uma nova visão, um novo grupo de pessoas. Enfim, alguma coisa precisará ser feito. E, geralmente, aquele grupo remanescente, com o pastor e lideranças, precisarão de auxílio externo. E, claro, sempre existe a terceira opção, que é não fazer nada. Essa é a escolha por morrer, deixar as coisas como estão e encarar o destino inevitável. Isso pode ser uma escolha consciente, como também consequência de simples negação. A igreja se nega a admitir que tenha problemas. A realidade, porém, tende sempre a se impor mais cedo ou mais tarde. Neste exato momento, existem muitas igrejas locais pelo mundo que estão nascendo, mas também milhares de congregações que estão morrendo. Assim, a nossa mensagem com este vídeo não quer ser fatalista, pessimista ou desanimadora, mas que seja um alerta. Vamos prestar atenção aos sinais que a nossa igreja local vem dando. Abraço, Deus abençoe você e seja você, junto aí com a tua igreja local, uma fonte de bênçãos onde vocês estão inseridos.